Paz do Senhor, grata a Deus por mais uma EBD online. Hoje vamos estar estudando a lição de número 9 do adolescente, né? O reinado de Davi. Mas antes de começar essa aula, não esqueça, querido professor, de receber os seus alunos com aquele sorriso, com um abraço, separar um momento para pedidos de oração, para agradecimento, não esquecendo também de um momento de louvor. Sempre tem um adolescente que gosta de louvar, e aí você faz esse momento devocional junto com o seu adolescente, tá certo? Para depois da oração, a gente dar início à aula. Depois dos agradecimentos, os pedidos, um momento de louvor, aquela recepção calorosa, e também aproveita esse momento para procurar saber como passou a semana o seu adolescente, se teve alguma novidade que aconteceu na vida deles. Tente chegar mais perto, porque dando confiança a eles, eles sempre têm algo a trazer e você pode estar ajudando eles de alguma forma. Então, depois do momento de oração, a gente dá início à nossa aula. Então, o tema da lição de hoje é o reinado de Davi. E a leitura bíblica, ela se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 5, do 1 ao 9. Eu vou ler apenas um versículo que tem aqui. Eu vou ler, não está na leitura bíblica, porque termina do 1 ao 9, mas eu queria ler o 9 e o 10 para vocês, né? Você, querido professor, aproveite e incentive, não esqueça de incentivar ao seu adolescente dele estar manuseando a palavra de Deus. Isso vai ajudar bastante o desenvolvimento dele, né? E a intimidade dele com Cristo. Então, da leitura bíblica, né, de 2 Samuel, eu vou ler apenas o versículo 10, que diz assim: E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Então, um dos segredos das vitórias de Davi é porque o Senhor Jesus era com ele. E aí você pode incentivar ao seu adolescente perguntando, na verdade, né? O porquê eles acham, né? O porquê Deus era com Davi. Quais eram as qualidades? Nesse primeiro momento a gente falar sobre as qualidades. Quais eram as qualidades que Davi tinha que fazia ele ser tão... Deus querer estar perto dele, né? A nossa lição, lá na mensagem, diz assim, 1 Crônicas 11 e 9. Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Parecido com o texto bíblico que a gente acabou de ler agora. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. Ensinar, né, a história do rei Davi, destacar a importância da adoração a Deus e refletir que todo pecado tem consequências e que Deus perdoa os pecadores que se arrependem verdadeiramente. Então, esses são os objetivos da lição de hoje. Mas muito antes, querido professor, eu gostaria que você começasse a refletir sobre a importância e entender que, como professor, como pessoa, você é exemplo para os seus alunos. E que assim, como qualquer outra pessoa, pode acontecer falhas, podemos ter erros, mas a gente precisa estar o quê? Vigilante, né? E perseverando em oração, para que a gente consiga se manter naquilo que Deus ele tem nos separado, nos chamado. A lição deixa aqui bem claro, dizendo assim: olha, professor, você é uma referência para os seus alunos. Por isso, zele pela sua vida espiritual. Não é só pela vida do seu aluno, mas pela sua vida também. Mantenha seu devocional em dia, se fortaleça dia a dia, porque sabemos que o inimigo sempre quer atacar o crente fiel. Continue firme, seguindo a verdade e a santificação. É isso que a lição nos traz como despertamento, não só para a gente ter esse cuidado com o nosso aluno, mas também com a nossa vida, porque nós somos exemplos para os nossos alunos. E às vezes é um gesto nosso, um comportamento nosso que eles acabam copiando. Então, que a gente esteja sempre seguindo o caminho que o Senhor tem nos ensinado. Amém? E aí vamos embora, que os pontos da lição
você pode começar na lição perguntando se eles sabiam quem era Davi. As lições anteriores falaram um pouco de Davi. E aí você vai convidar um adolescente seu para dar um resumo de quem era Davi, como ele era com os irmãos, até chegar o momento dele assumir o trono e se tornar um rei. E depois disso, você pode começar com as conquistas de Davi. A gente traz hoje na nossa lição 2 conquistas. Mas antes eu quero dizer para você, né, que Davi, após a morte de Saul, Davi reinou sobre a região de Judá por cerca de 7 anos e meio. E nesse período, Davi foi conquistando o apoio e a confiança das demais lideranças de Israel, inclusive dos antigos apoiadores de Saul. Por fim, ele foi coroado rei sobre todas as tribos de Israel. E assim Davi fundou uma dinastia que permaneceu no poder por 425 anos, aproximadamente. Então, diante de tantas conquistas, né, através do reinado, né, do rei Davi, a conquista principal aqui do ponto 1 é a conquista de Jerusalém. A Bíblia relata, querido professor, que o exército de Davi, ele era um exército forte e muito preparado. E o interessante é que Davi, ele não só tinha soldados de uma determinada região, não. Ele tinha de várias regiões. Por quê? Porque ele criava aliança. Ele se mostrava um rei forte, um rei muito inteligente, e ele se aliava com outros reinos e, consequentemente, trazia soldados para estar guerreando a favor dele. Então, diante dessas experiências como guerreiro forte que ele era, uma das conquistas foi a conquista de Jerusalém. Ou seja, né, foi algo que marcou muito a história de Davi, porque Jerusalém foi uma das terras que deveria ser dele desde a época de Josué, mas acabou que os cananeus, né, ficou lá. A lição diz assim: a cidade foi edificada pelos jebuseus, um povo cananeu, que nos dias de Josué resistiram à tomada da terra pelos israelitas e ainda moravam ali nos dias de Davi. Ou seja, era uma terra que já era do povo de Israel, mas tinha um povo que estava impedindo. E aí, através do seu poder, da sua liderança, né, do seu exército, Davi conseguiu conquistar a cidade de Jerusalém. Era uma cidade estratégica. Por quê? Era como se ficasse no centro e desse alcance a muitas coisas. Então, a lição diz assim: Jerusalém era uma cidade estratégica, pois estava numa posição elevada central e menos vulnerável a ataques de povos vizinhos. Essas características tornavam a cidade muito segura, né? Era tão segura que algumas pessoas até brincavam, dizendo que para Davi que não precisava nem se preocupar com ataques, porque nada ia acontecer, né? Entretanto, para Davi, a cidade de Jerusalém era essencial, pois era um lugar estratégico para ser a capital do reino, né? Então, devido à sua localização, tanto as tribos do norte como as do sul, elas seriam bem administradas a partir daquela cidade, né? Então, uma das maiores conquistas de Davi foi a cidade Jerusalém, né? E depois disso, depois de ter conquistado Jerusalém, a lição nos fala sobre a Arca da Aliança, que antes estava com o povo de Israel, né? E depois acabou não ficando tanto. Então, uma das coisas que Davi muito queria era ter a Arca da Aliança junto do povo. E a lição diz assim, que outra grande atitude, né, de Davi foi a tentativa de centralizar a adoração do povo de Israel na capital. Ou seja, fazer que em Jerusalém, né, a Arca da Aliança estivesse ali, tivesse um lugar reservado para que a Arca da Aliança ficasse e que o povo de Israel fosse para Jerusalém a adorar ao nosso Deus. Então, esse era um dos objetivos do rei Davi. A lição diz assim, fala nesse ponto que o rei estava tão empolgado para trazer a Arca da Aliança que ele não se planejou para trazer.
E o que foi que aconteceu com tudo isso? Houve morte. E com essa morte, teve um tempo de espera, onde aproximadamente 3 meses, né? Onde a arca ficou sob os cuidados de Obed-Edom. A lição relata que está lá em 1 Crônicas 13, do 13 ao 14. Tem alguns versículos da lição e você, querido professor, pode estar pedindo para que um adolescente vá lendo e junto vá complementando o tema. E depois que aconteceu tudo isso, Davi disse, não, eu não posso fazer o mesmo erro. E aí ele foi, segundo a lei, como deveria ser feito para trazer a Arca da Aliança, para que ficasse ali em Jerusalém. E foi feito, né? Davi, ele convidou os levitas, os sacerdotes, ordenou que tivesse consagração. Eles se consagraram. E daí, depois que foram buscar a Arca da Aliança, e eles trouxeram com maior cuidado, louvando, adorando a Deus, com todo aquele zelo que o Senhor pedia para que tivessem, né? Então, foi um momento de festa, onde Davi festejou, porque agora a Arca da Aliança estava em Jerusalém. Então, essa foi a segunda conquista do rei Davi. Aí a lição diz assim, assim a adoração ao Senhor foi estabelecida em Jerusalém, né? Um dos sonhos de Davi se estabeleceu naquele momento. O ponto 2 da lição fala sobre o grande erro de Davi. E você pode começar perguntando ao seu adolescente que erro foi esse, para que eles possam externar, né, alguma coisa sobre o que foi o erro, que é a questão do adultério, a questão de planejar o mal contra alguém, né, por conta de um erro que foi dele. Então aqui, querido professor, você pode estar destrinchando mais a história de Davi com Batseba, né, toda a situação, e você pode estar relatando, né, porque vai ser muito interessante para o seu adolescente. A lição diz assim, com a vida de Davi, aprendemos que é tolice supor que uma pessoa, segundo o coração de Deus, esteja imune aos perigos e tentações do mundo ao seu redor. Explique para o seu adolescente que o fato dele estar dentro da igreja, que o fato dele ser escolhido por Deus, o fato de Deus já ter dito que tem um plano na vida dele, não vai deixar ele imune das tentações, das dificuldades, mas que pode sim acontecer, mas que ele precisa estar o quê? Vigilante, atento e orando para que ele não caia na tentação. Né? A lição diz mais assim, em vez disso devemos nos lembrar de que quando damos um passo em falso, seja grande ou pequeno, uma nova cadeia de eventos tem início, que Deus não considera o pecado sem importância, mas que a misericórdia e o perdão de Deus ainda assim são limitados. Deixe claro para o seu adolescente que todos os nossos atos têm consequência, sejam os atos bons, né, ou ruins. No caso de Davi, ele cometeu um adultério. Era para ele estar na guerra, guerreando, e ele estava fazendo o quê? O que não era agradável aos olhos de Deus. Mesmo assim, com todo esse erro, ele veio a se arrepender, né? O Senhor o perdoou e ele não mais cometeu aquele erro que ele tinha feito. E o mesmo serve de lição para as nossas vidas, que a gente pode acontecer de um momento de errar, mas que a gente saiba que a misericórdia do Senhor, ela sempre nos alcança, mas a gente não pode, né, permanecer no erro. E aí, o último tópico da lição diz que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele fazia aquilo que o Senhor se agradava, né? A Bíblia nos ensina que Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Era isso que acontecia com Davi. Ele pecava, se arrependia e deixava, nunca mais fazia. Deus é misericordioso. Ele foi bondoso novamente com Davi. Tempos depois, Deus permitiu que ele tivesse outro filho com a mesma mulher, que agora ele casou, na verdade, com ela depois, né? E agora, desse relacionamento, ele teve um filho e o filho foi chamado Salomão, que é bastante conhecido também. E a lição diz assim, que Davi foi identificado como um homem segundo o coração de Deus. Isso nos mostra que ele tinha em seu coração o compromisso de obedecer e cumprir a vontade e os mandamentos de Deus. Ele tinha uma oração sincera, um coração sincero, né?
ele se quebrantava diante de Deus. Então, a gente pode observar essas atitudes nos cânticos, nas orações, que ele amava falar sobre a presença de Deus. Então, esse é o ponto 3. E a conclusão da nossa lição fala que o segundo rei de Israel foi bem sucedido em muitas guerras contra povos inimigos. Todavia, todas as conquistas de Davi não o impediram de pecar. Entretanto, o rei se arrependeu, né? Arrependeu-se dos seus erros e foi perdoado por Deus. Essa é a conclusão da lição de hoje. E a dinâmica que a gente pode estar fazendo é um jogo de perguntas e respostas sobre a lição mesmo. E você pode estar fazendo as perguntas e dar um brinde, um pirulito ou um bombom para o seu adolescente. Estimule isso, porque ele acaba prestando muito mais atenção à aula e, em consequência, ele ganha ainda um doce, um confeito. Os adolescentes gostam muito. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês grandemente. Não esqueçam, caso não estejam inscritos no canal, se inscrevam, curtam o nosso vídeo, comentem lá, para que a gente possa estar aperfeiçoando cada vez mais. E compartilhe também com seus amigos, talvez alguém esteja querendo ou precisando ouvir sobre essa história. Tchau, tchau e até a próxima lição, se assim Deus permitir. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.